75. Bispa Jacimara, paz perfeita. Prepare-se para o festival Vozes que Cantam. Vozes que Cantam. Você ama cantar ou conhece alguém que tem talento sobrando? O Entre Elas, da Rádio da Bispa, lança o festival Vozes que Cantam e convida amadores e entusiastas para mostrarem seus talentos através da música. E é o Deus que abre o mar e faz o céu se abrir. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela internet. Acesse o nosso site, clique no post do festival e confira o regulamento. Serão selecionados os candidatos nas categorias jovem ou adulto para participarem das eliminatórias que acontecerão em breve. Com a seguinte premiação: o primeiro lugar ganha a gravação do seu primeiro single. O segundo e o terceiro lugares levam R$500 cada. Mais informações em nosso site e Instagram ou no WhatsApp 819-8772-5931. Festival Vozes que Cantam, uma iniciativa Bispa Jacimara. As vozes da Rádio da Bispa foram criteriosamente escolhidas para serem uma companhia agradável no seu dia a dia. Olá, meus queridos, eu sou Felipe Silva e estou aqui pela 91.3 FM todas as madrugadas de meia-noite às 5 da manhã, de segunda a sexta, com reprise aos sábados e domingos, com a Vigília Shekinah, a Vigília do Mistério. Eu sou Gustavo Alves e estou com você no Manhã News das 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira. Você nos acompanha pela 91.3 FM, conectando você com as informações de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Olá, pessoal, aqui quem fala é Regina Oliveira e como é bom estar com você pela 91.3 FM no Manhã da Bispa, sempre das 8 às 13 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 8 às 11 horas. Com esse elenco de vozes, não tem como não ouvir a Rádio da Bispa, 91.3 FM. Para você ficar em boa companhia. Crescendo com Jesus. Oh, Rádio da Bispa. No programa Shekinah, Momento da Palavra. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Graças a Deus, glórias a Deus, vença hoje, amanhã e sempre com Deus. O céu é o limite. Nós estamos aqui ao vivo com todos vocês, através da 91.3 FM, também através das redes sociais, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Estamos no Spotify, no site, através do aplicativo. Eu quero mandar um abraço aqui para a minha amiga Manu. Ô Manu, um abraço, a paz do Senhor, boa tarde, querida. Também Andréia Abreu, minha amiga Andréia Abreu. Ô minha querida amiga missionária Érica Ferreira, missionária Aurene, missionária Vilma, Deus abençoe. Rosângela, a paz do Senhor. Que Deus abençoe poderosamente. Também Marise. Deixa eu ver quem está por aqui. Marise Gilson. Rosângela Cris. Que Deus abençoe. Também Alda Giza Vitória. Rafael Castro. Também Luiz Farias, Jane Arruda, Sara Helena, Nadjane, Rita de Cássia, Edivan, também Edinaldo, Simone, Patrícia Cardoso, Maria, Nalda Ribeiro, Isaac Castro, Karine Fortaleza, Ju Albuquerque, Vivi, Gilza Barros, Dilene Silva,
Que Deus abençoe poderosamente. Pastor Ricardo Romão, na ilha de Itamaracá, na Lagoa Azul. Também o nosso tecladista Reginaldo Alves. Pastor João Lima. E todos que estão aí, não é? Que Deus abençoe poderosamente. Gente, vamos meditar na palavra. A minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração e te fortaleça em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus está no comando e no controle da minha e da tua vida. Hoje vamos falar um pouquinho sobre José. Também quero mandar um abraço para a minha querida amiga, a missionária Edilza e Givaldo. Neuzinha, seja bem-vindo. Oséias, Deus abençoe Oséias. Hoje vamos falar um pouquinho sobre José, porque esse jovem, filho de Jacó, ele realmente é um exemplo de fé e caráter. José, um exemplo de fé e caráter. Por isso que é importante você saber quem você é, de onde você veio e para onde você vai. A sua identidade você não pode perder jamais. Você foi chamado por Deus. Em Cristo Jesus você é uma nova criação. É um herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Jesus morreu, mas a morte não podia detê-lo. E jamais o corpo de Jesus entraria em decomposição. Germes e bactérias não poderiam tocar no corpo de Cristo, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus nunca pecou. Então Jesus morreu por nós em nosso lugar. E literalmente ressuscitou ao terceiro dia. E subiu aos céus em carne e ossos, sem sangue. Todo o sangue dele foi derramado. E um dia seremos semelhantes a ele. A última transformação será a transformação dos nossos corpos mortais em corpos incorruptíveis, que jamais irão entrar em decomposição ou jamais irão morrer. Enquanto isto, Deus nos chamou para vivermos uma vida com um propósito. Deus te chamou com um objetivo. Deus te chamou com um plano. Deus tem um plano geral, mas Ele tem um plano para cada pessoa. A palavra de Deus diz em Efésios 1:4 que Deus já nos abençoou nele, já nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, e já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Romanos 8:28 diz que tudo é tudo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem um propósito para a sua vida. Mas o inimigo quer que você venha focar nas perseguições, nos maus tratos, nas adversidades, nos problemas do dia a dia, problema com filhos, com netos. E nós nos preocupamos, mas não devemos nos preocupar demasiadamente. Por isso, precisamos entregar nas mãos de Deus e confiar. A sua vida espiritual, se ela estiver bem, tudo vai cooperar para o seu bem. Vida sentimental, vida financeira, saúde, família, seus filhos, seus netos, com perseguição, com lutas. As lutas virão, sabe? Os perrengues, as adversidades. Isso aconteceu
na vida de todos que nasceram debaixo do sol depois do pecado adâmico. Os problemas serão exterminados para sempre quando Jesus voltar pela segunda vez e restaurar todas as coisas. Mas enquanto isso, você é uma nova criação em Jesus, mas você ainda tem sua velha natureza e nós lutamos contra essa velha natureza diariamente. É uma luta diária contra pensamentos nocivos que geram sentimentos ruins, nocivos, e que afetam o nosso sistema corporal. Também inclinações da nossa carne que mexe com os nossos membros, sabe? Que se inclinam para fazerem coisas que a Bíblia condena. Por isso que a oração e o jejum, vigiar e orar, nos dará domínio próprio para passarmos por situações de tentação, situações de problemas não só internos, mas externos, e vencermos com Deus todas as coisas. Por isso que em Cristo Jesus não somos apenas vencedores, mas pelo sangue de Jesus nós nos tornamos mais que vencedores, porque não recebemos apenas uma vitória ali ou aqui, mas podemos triunfar sobre os problemas e prosperar sobre as situações. Foi o que aconteceu com José. José, ele foi traído, ele foi vendido, ele é um tipo de Cristo, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido. José, ele foi preso, José foi humilhado, José foi tentado pela mulher de Potifar. José, ele enfrentou inúmeros problemas, com apenas 17 anos de idade. Ele poderia se tornar uma pessoa de baixa autoestima, ele poderia se tornar uma pessoa depressiva, porque hoje, tudo que acontece, sabe, com os nossos filhos, a culpa é dos pais, sabe, é trauma. Interessante que antigamente a gente era criado por uma tal de sandália bumerangue, não é? Quando fazíamos, Verinha, beijo no coração, Verinha. Olhe, mulher de Deus, que Deus te abençoe. Sabe, eu amo essa irmã Verinha, é uma bênção ela. Então, gente, antigamente o nosso trauma era o quê? É quando a mãe ou o pai mandava fazer uma coisa, ou você não fazia, ou se você se metesse em conversa de adulto, eu não sei, parece que os nossos pais assistiam muito Batman, né, Liga da Justiça, porque era uma tal de sandália havaiana voadora, rapaz, que só acertava na orelha. E muitos de nós dessa geração, crescemos respeitando e amando nossos pais. Hoje você não pode dizer nada com seus filhos. Estou magoadinho. Eu estou com depressão. O que foi? A culpa é de papá, de mamãe, não é? Então nós vemos aqui um jovem que foi traído pelos irmãos, sabe? Um jovem que foi vendido como escravo e mandado para o Egito. Um jovem que seria morto pelos irmãos, colocaram ele num poço, ele estava ferido, feriram ele fisicamente, jogaram no poço, amarraram ele, feriram ele, sabe, emocionalmente. Os próprios irmãos fizeram isso, e esse jovem foi parar lá no Egito. Mas a Bíblia diz que a boa mão do Senhor estava com ele. E às vezes você enfrenta problemas
e você ouve uma voz na sua mente que diz: cadê teu Deus? Cadê tua fé? Tá vendo que Deus não te ama? Cadê o poder de Deus? Cadê tua igreja? Cadê teu pastor? Olha aí, ó, você ficou doente. Essa doença aí, você vai morrer. Deus te abandonou. Às vezes é alguém, não é? Às vezes é alguém que nos maltrata, alguém que nos despreza. Às vezes você passa uma rejeição. Ninguém é obrigado a me amar. Como diz o Kiko, você não vai com a minha cara? Ninguém é obrigado a te amar. Ninguém é obrigado a me amar, a gostar de mim. Agora, todos são obrigados a respeitar. Se você quer respeito, tem que respeitar. É dano que se recebe, quem planta, colhe. Agora, não pense que alguém, ou que todos é obrigado, sabe, a gostar de você. Então, se você percebe que aquela pessoa não gosta de você, não vai com a sua cara, sabe, não se preocupe com isso. Faça a sua parte. Não fique depressivo com isso, não fique se culpando, ou pensando que Deus não é com você, porque você foi ferido, abandonada pelo namorado, pelo noivo, pelo marido, sabe? Deus é o teu marido. Faça dele o seu tudo. Ou abandonado por um filho. Quantos pais são desprezados e abandonados por seus filhos? E quantos filhos também se sentem abandonados por alguns pais? Saiba que Deus, Ele fez você, você nasceu primeiro nele, dentro de Deus. Você sempre existiu. Deus te fez existir. E como diz em Efésios 1:4, Deus já traçou um plano para a minha vida e me abençoou nele. Eu recebi todas as bênçãos que eu quero, já tenho todas as bênçãos que eu quero, vou tomar posse delas através da fé. Porque Deus escreveu a nossa história. Agora, não é porque Deus está com você, não é porque Deus está com Israel, com o povo dele, que não virão os problemas. Os problemas nesse mundo só irão cessar depois da segunda vinda de Jesus Cristo. Então nós vamos analisar alguns versículos aqui que fala da aflição desse homem, desse jovem José, de 17 anos de idade, que 13 anos depois vai se tornar o segundo homem mais poderoso do mundo antigo. 13 anos depois, esse rapaz vai ficar 2 anos na cadeia, acusado de assédio sexual, de tentativa de estupro. Você sabe o que é isso? Esse jovem vai revelar o sonho do padeiro e do copeiro, depois que o copeiro é restituído ao cargo. Vai esquecer dele. Quantas pessoas você já ajudou e a pessoa disse que iria lhe ajudar, que conte comigo, sabe? Estamos juntos. E aí, de alguma maneira, cresceu na vida e nem lembra que você existe. E você está aí no anonimato, pensando que Deus esqueceu de você. Só que você tem que perceber que Deus já escreveu a tua história. E que se você permanecer firme com Ele, em amor, em adoração, sabe? Se você não condicionar a sua fé ao que acontece no seu estereótipo, se você não se mover por aquilo que você pensa, sente, por aquilo que você vê ou ouve, mas se mover por aquilo que a Bíblia diz, você vai provar o sobrenatural na tua vida. Você vai ver sua vida mudar no tempo de Deus. O tempo de Deus é o melhor. Sabe, José não entendia nada. Foi parar no Egito, vítima de uma maldade muito grande. Mas depois ele foi entendendo a chamada dele. O propósito. Tudo foi cooperando para o bem dele. Então, vamos lá, vamos ver aqui
Gênesis 37, versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, ou seja, Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Eu não vou nem entrar nisso, nessa falha de alguns pais, não é? Que nós cometemos até sem perceber, demonstramos mais amor por um do que por outro, mesmo que venhamos dizer, nós amamos todos de igual maneira, mas às vezes o tratamento é diferente, a atenção é diferente, e os filhos sentem. E aí vai desencadear uma revolta. Foi o que aconteceu aqui com os filhos de Jacó. Não é? Então Israel amava mais José do que os demais. E aí criou um ciúme. Por quê? Aí diz o motivo. Porque José havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então nós vemos aqui, é o que acontece, não é? Você foi criado de uma maneira, seus irmãos mais novos tiveram mais liberdade do que você, aí vem os netos, aí os netos fazem o que quer, não é isso? Então nós entendemos aqui que Jacó passou por isso também e demonstrou que amava mais José do que os demais filhos. Isso desencadeou um ciúme muito grande, de maneira que eles passaram a odiar a José. E José ainda era sonhador e cometeu o erro, não é? Na sua inexperiência, e tem gente que já tem experiência, mas comete o mesmo erro. É contar a vida para todo mundo. Todo mundo sabe da vida dela. É na fila do pão, é no metrô, é no coletivo, é o rapaz do Uber, ela conta a vida todinha no Uber, sabe? É na igreja, todo mundo sabe da vida dela na vizinhança, no condomínio. Tem gente que vai no salão de beleza, conta a vida toda para todo mundo. Sabe? Sonhos, projetos. Quantos perderam a vida porque disseram até que tinha dinheiro guardado, outra pessoa ouviu, e foi lá e armou uma cilada, e por aí vai. Tem gente que não se controla, não se contém e conta a vida para todo mundo. É um erro muito grande. Sonhos. Agora, mesmo sendo irmãos, veja que José teve um sonho, e ele, em Gênesis 37, no versículo 5, certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Então, esse sonho, geralmente era o sol e a lua, e as estrelas, representando os irmãos, representando Jacó, e a mãe de José servindo a José, se prostrando, José maior, mais rico, mais próspero, e por aí vai. Toda vez que José tinha um sonho, contava, e os irmãos passaram a odiá-lo. E aí ganhou um apelido, lá no capítulo 37 de Gênesis, versículo 19, quando José ia se aproximando, aí eles diziam, lá vem aquele sonhador, e começavam a zombar de José. Quantas pessoas zombam de nós, dos nossos sonhos e projetos? E nós caímos na besteira, muitas das vezes, de ficar contando e explicando, não é? Então, gente, nós temos que aprender muito aqui com José. Então, José, no capítulo 37, versículo 27, ele é vendido para os ismaelitas,
Os ismaelitas levam ele para o Egito e ele começa a trabalhar na casa de Potifar. No capítulo 37, versículo 35, a Bíblia diz que Jacó ficou 1 mês chorando com depressão. Israel ficou 1 mês chorando. Não queria comer, não queria dormir, e ele dizia: eu quero ser sepultado com o meu filho. Ele pensava que um animal selvagem havia devorado José. Eles mataram um bode representando a morte de Cristo. Eles mataram um animal, derramaram sangue e colocaram na túnica de José e deram ao pai. Olha, um animal despedaçou José. Nós não encontramos nenhum corpo, só sobrou isso aqui. Imagina o desespero daquele pai, já na velhice. Agora, nessa época, só havia 65 pessoas descendentes de Abraão. E Deus prometeu que a descendência de Abraão seria numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia, como o grão de areia da praia. E de fato, nós temos hoje 16 milhões de pessoas, 16 milhões de judeus no mundo. E todos aqueles que entregam a vida a Jesus são descendentes, são filhos de Abraão pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a descendência de Abraão, não é? E as bênçãos abraâmicas chegaram até nós por intermédio de Jesus Cristo. Agora, gente, aqui só havia 65 pessoas. Uma grande fome estava vindo sobre a terra. Jacó não sabia disto. José não sabia disto. Mas Deus permitiu, vontade permissiva. Tudo o que aconteceu com Jacó conduziu Jacó para o propósito da vida dele. Aliás, perdão. Conduziu José para o propósito da vida dele, que era chegar no Egito. 13 anos depois se tornar governador no Egito, a segunda pessoa mais poderosa do mundo, e através dele salvar a família de Jacó, 65 pessoas descendentes de Abraão, que iriam se multiplicar e prosperar no Egito. E depois vocês sabem que eles ficaram orgulhosos, se tornaram 3 milhões de pessoas. Foram escravos pelo faraó e libertados por Moisés. E aí segue a história do povo judeu até hoje. Do grande livramento que Deus deu abrindo o Mar Vermelho. Mas tudo isso através da vida de um jovem de 17 anos que não se corrompeu com outros deuses. O Egito não mudou José. José mudou o Egito. Sabe, o Egito, a casa de Potifar, por exemplo, prosperou com José na administração. A mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele disse não, pagou o preço, pagou cadeia, 2 anos por causa disso. Depois ele revela o sonho do faraó, se torna governador. Fica imaginando a cara da mulher do Potifar, do líder da guarda real, do próprio Potifar, sabe? Tendo que anunciar, colocar José num cavalo real e anunciar que José agora era o homem mais poderoso do planeta, que só recebia a ordem do próprio faraó. Não havia ninguém acima dele a não ser faraó. E José, com essa administração, o mundo inteiro, o Egito já era rico, mas agora o mundo inteiro, com a fome mundial, teria que comprar os grãos armazenados pelo filho de Jacó, José, que agora era o atual governador do Egito. E o Egito se torna mais rico e mais poderoso do que era. Meus amados irmãos, que reviravolta. Vale a pena permanecer firme com Deus
independente dos perrengues, das perseguições, dos problemas. Você não pode medir a sua vida espiritual, se alguém é de Deus ou não, porque aquela pessoa, ela não está enfrentando problemas, tudo está indo de vento em polpa, Deus está com ela. Mas se acontece um problema porque Deus abandonou, não, está errado isso aí. Veja os problemas que José enfrentou. Mas a boa mão de Deus estava com ele. E tudo que aquele jovem fazia, ele nos ensina que devemos fazer com excelência. Trabalhar, sabe, com motivação e não desanimado. E trabalhar com Deus e confiar em Deus e não se vender, mesmo que para isso venhamos perder a própria vida, a própria liberdade e a própria vida. No final de tudo, esse jovem deixa uma lição muito grande para nós, porque Deus recompensa os fiéis. Deus se mostra forte para com aqueles que o amam. E José, ele, sabe, se torna realmente um campeão de Deus na terra. E cumpre o propósito pelo qual Deus havia estabelecido ele como governador lá no Egito. Realmente, mais uma vez, citando esse versículo, Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não desista dos seus sonhos, não desista do propósito, descubra o propósito, o que é que arde no seu coração e siga o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Não se preocupe em viver a vida desse ou daquele, mas viva o propósito que Deus plantou dentro do seu coração. E você vai ver que em meio a perseguições, a problemas, a situações adversas, a rejeição, a injustiças, Deus fará justiça. E Deus te honrará no tempo dele, e Deus tem pressa em fazer. Receba essa palavra, descansa o seu coração, porque aquele que escreveu a minha e a tua história não desistiu de você, não desistiu de mim. O tempo de Deus é o melhor. Deus está conosco. Receba paz, receba graça, receba luz, receba avanço, proteção divina, em o nome de Jesus. Emanuel, Deus é conosco.